Alegria, alegria, alegria. Hoje nós iremos falar sobre economia. De uma forma bonita, eu me apresento. Quem está falando? Quem? Edição, coloca o meu nome aqui embaixo. Professor Amaury Júnior. É um prazer estar com vocês, todos os alunos inteligentes, sábios, que amam e que adoram aprender. É um prazer estarmos juntos aqui para mais uma aula. E qual é o número dessa aula? Qual? Aula de número 4, rapaz. É a nossa quarta aula. É isso mesmo, a nossa quarta aula já. E a aula de hoje é uma aula super especial. É uma aula onde nós vamos falar sobre economia do Amazonas. Professor, vai ser só esse assunto? Claro que não. Preste atenção nos assuntos que nós teremos na nossa aula de hoje. Olha aqui comigo. Aula 4. Eixo. Temporalidade histórica. Conteúdo. Amazonas. Divisão histórica. 3. História econômica. 3.1. Economia gomífera. 3.2. Belle Époque. Nossa habilidade: identificar os diferentes momentos pelos quais passou a construção do estado do Amazonas. Olha aqui para mim. Nas últimas aulas, nós verificamos um pouco sobre a história do nosso estado, até a história do Brasil, quiçá a história do mundo. E hoje nós vamos tentar olhar um pouco mais para o nosso estado, a economia da nossa região. Vocês estão prontos? Estão preparados? Porque agora, nesse momento, é hora de estudar. Então vamos olhar aqui para a nossa tela e verificar o conteúdo de hoje. História econômica. Atualmente, as principais atividades econômicas do estado do Amazonas estão entre as atividades industriais, com o polo industrial, e com as atividades tradicionalmente conhecidas, como extrativista. Vamos logo grifar as palavrinhas especiais. Quando a gente fala de atividades econômicas, nós estamos falando daquilo que gera grana, dinheiro. E no estado do Amazonas, atualmente, as principais atividades são as atividades industriais e as atividades extrativistas. Olha aqui para mim. Nós estamos falando de duas coisas muito importantes quando se trata aqui do estado do Amazonas. São duas coisas que geram dinheiro para o estado. Atividade econômica é tudo aquilo que gera renda, gera dinheiro. E aqui no Amazonas, quais são as principais atividades? Você já sabe o que a gente acabou de ler aqui, rapaz? Polo Industrial de Manaus, a Zona Franca. Conhece a Zona Franca? Não conhece? Como assim? O que, produção? Opa, a próxima aula é só sobre Zona Franca de Manaus. Então fica atento que na próxima aula você vai saber tudo de Zona Franca. As principais atividades são polo industrial e extrativismo. O que é extrativismo? É tudo que é retirado da natureza. Professor, eu só consigo entender com imagens. Então, produção, coloque aqui na tela as imagens para a gente entender melhor. Aqui nós temos uma linha de produção. Isso mostra a indústria. Isso aqui é uma imagem para ilustrar a Zona Franca de Manaus, que é o setor da indústria, onde gera vários empregos para vários moradores do nosso estado. A próxima imagem vai mostrar um exemplo de extrativismo, que é a pesca, esses peixes maravilhosos, deliciosos. E além da pesca, nós temos também, aí nós temos umas sementes, aparentemente umas sementes. Isso mostra também um exemplo de extrativismo. Perfeito? Agora olha para mim. Atualmente, a nossa economia depende desses dois modos, do polo industrial e do extrativismo, mas nem sempre foi assim. Há muito tempo existia um outro produto que valorizou a nossa renda, que aumentou a nossa renda, melhor dizendo. Um produto que foi supervalorizado no mundo. E esse produto só existia onde? Aqui no nosso estado, aqui no Amazonas. Você já sabe do que eu estou falando, sabe porque nós comentamos isso na aula passada. Professor, eu não lembro. Não lembra? Então você vai relembrar agora. Porque olha só esse produto aqui na tela. Economia gomífera. Modelo econômico baseado na matéria-prima da borracha, canetinha vermelha, que é para destacar. Quando eu falo de economia gomífera, eu estou falando de uma economia baseada na matéria-prima da
borracha. Isso é muito importante você saber. A economia do Amazonas chega ao ápice com a extração do látex. Olhando aqui para mim, presta atenção agora no que nós vamos comentar. O estado do Amazonas era um estado que vinha em crescimento explorando as drogas do sertão. Professor, o que é isso? Drogas do sertão refere-se à extração do cacau, de sementes, do café, enfim. Isso era o que movimentava a economia do nosso estado há muito tempo atrás. Até que, de repente, a indústria começou a se desenvolver. É isso mesmo. Começaram a criar os automóveis. E aí, para os automóveis, precisava de uma coisa especial. Do quê? Do quê? De pneu, rapaz. Precisava de pneu. E pneu é feito do quê? Professor, acho que é de borracha. É isso mesmo. Pneu é feito de borracha. E aí a borracha começa a estourar no mundo inteiro. Todo mundo queria borracha. Todos queriam borracha. E aonde tinha esse produto? Aonde? Aqui, no nosso estado. De repente, todos começam a vir para cá em busca do látex, da goma elástica, da borracha, do produto da seringueira. E aí começa a entrar muito dinheiro mesmo. E aí o nosso estado começa a se desenvolver. Lembrando que o nosso estado era rico. Rico em quê? Rico em tradição indígena em especial, porque vale lembrar que os indígenas já estavam aqui, eles moravam aqui, tinham os seus costumes, tinham as suas tradições, que nós não podemos esquecer jamais, certo? Mas com essa exploração intensiva da borracha, aí começa a vir bastante europeus para cá. Eles visavam o quê, professor? Visavam desenvolver o nosso estado? Não. No primeiro momento eles queriam mesmo só explorar a nossa borracha, explorar o látex, mas depois começaram a investir no Amazonas. Aí o Amazonas começa a crescer. Mas vamos voltar aqui para a tela rapidinho. Coisas importantes para você compreender hoje. Economia gomífera refere-se a um modelo econômico. Lembrando que toda vez que eu falo de economia, eu estou falando de dinheiro, modelo econômico, baseado na matéria-prima da borracha. Borracha, que é a extração do látex. Como nós poderemos ver numa imagem agora, professor, uma imagem como assim? A nossa produção, ela cuida de tudo mesmo. Como podemos ver agora, olha aqui, esse seringueiro, um homem trabalhador, professor seringueiro, como assim? O homem que extrai o látex da seringa era chamado de seringueiro. Esse seringueiro nem sempre tinha uma vida muito tranquila. Não, nem sempre tinha uma vida super tranquila. Às vezes eles tinham que trabalhar bastante, muito, mas a gente vai comentar isso daqui a pouco. O certo é que esse produto que era extraído da seringueira, ele se tornava a borracha. Isso já era costume aqui da nossa região há muito tempo atrás. Só que quando chegaram aqui, os espanhóis, quando eles viram isso, não deram tanto valor. Mas depois, com aquela explosão da borracha, o boom da borracha, aí começaram a valorizar. Aqui nós temos um exemplo do látex sendo retirado da árvore, e depois de retirado, ele ficava mais ou menos nesse formato que vai aparecer agora. Produção, magia, aí, que é esse formato que já estava até aqui, né? Esse formato maravilhoso, certo? Então, com isso, com esse produto aqui, o nosso estado começa a enriquecer, tendo base a árvore que chora. Professor, a árvore que chora, como assim? Olha aqui na tela agora que eu vou te explicar o que é a árvore que chora. Quando eu falo da árvore que chora, eu estou falando justamente, da seringueira. Por quê? Você viu lá que era feito alguns cortes que saía um leite que produzia a borracha, né? Que saía o látex ali. Por isso é conhecida como a árvore que chora. Os indígenas, como eu já comentei ainda agora, eles já conheciam o látex antes de aumentar a procura dessa matéria-prima no mercado mundial. Eles já conheciam isso há muito tempo atrás. A mão de obra, com o tempo, tornou-se insuficiente e então o governo começou a importar mão de obra clandestina. Olha aqui para mim agora e presta atenção numa coisa. O que isso significa, professor? O que quer dizer isso? Então, os indígenas já conheciam a borracha antes da borracha ter essa procura mundial. Eles já conheciam isso, certo?
Mas quando se tornou, o mercado mundial começou atrás da borracha, aí os indígenas começaram a ter que trabalhar para os europeus para retirar essa borracha. Até aí tudo bem? Tudo certo, né? Só que aqui no nosso estado moravam poucas pessoas. E aí a mão de obra começou a aumentar, e aí as pessoas que moravam aqui não davam conta do trabalho. E aí começou a vir gente de fora, o governo começou a trazer pessoas de fora para dar apoio a esses trabalhadores. E aí começou a aparecer mão de obra clandestina. O que quer dizer mão de obra clandestina? Uma mão de obra ilegal, certo? Voltando para a tela, que a gente vai fazer mais uma pequena análise. Os indígenas já conheciam o látex, como nós já esclarecemos aqui, antes de aumentar a procura. Mas depois que aumentou a procura, a mão de obra, porque poucas pessoas moravam no nosso estado, tornou-se insuficiente e o governo começou a importar mão de obra clandestina. Agora, olha para mim aqui de novo. O certo é que essas pessoas que vinham para cá, para ajudar nessa extração do látex, não tinham uma vida bem favorecida como os donos dos seringais tinham. Olha aqui um exemplo de como essas pessoas trabalhavam. Produção, coloca aí na tela. Aqui nós temos um exemplo de um trabalhador que extraiu a borracha, que extraiu o látex, certo? Olhando aqui para mim agora, prestando atenção, esses trabalhadores, eles não tinham uma vida bem favorecida, certo? Eles tinham que trabalhar por horas, para conseguir o seu sustento. Eles não eram escravos porque eles recebiam um valor, recebiam uma grana. Só que os donos dos seringais, eles faziam negócios que deixavam o trabalhador, o seringueiro, com dívidas enormes. E essas pessoas que vinham para cá na esperança de ter uma vida melhor, eles acabavam, sabe o quê? Endividados. É isso mesmo. Acabavam endividados. Mas, enfim, o certo é que o nosso estado foi crescendo economicamente, apesar de nós termos as nossas riquezas, mas economicamente vem crescendo por conta da borracha, e aí vai iniciar um período que nós vamos chamar de Belle Époque. Professor, o que é isso? Vai conhecer agora, rapaz, olha aqui na tela. Belle Époque. Com o sucesso da borracha, no período entre 1890 e 1912, a economia amazonense começa a crescer de forma disparada. O que isso representava? Muito dinheiro chegando. Vamos ver agora aqui na nossa próxima cartela o que vai acontecer. Bom, aqui na nossa próxima cartela, nós podemos ver que o nosso estado, quando eu falo nosso estado, eu estou falando de quem? Professor do Amazonas. Aí sim, aluno esperto, aluno leão, que pega a informação no ar. É isso mesmo. O Amazonas virou referência nacional em termos de construção de esgotos, transporte, eletricidade, atividades culturais como cinema e teatro. Olhando aqui para mim, antes desse crescimento absurdo da borracha, o nosso estado ele tinha as suas riquezas naturais, até porque o povo indígena ele centralizava tudo na natureza. A natureza era a coisa mais importante, mas o europeu visava o lucro, visava o dinheiro, e a exploração dessa borracha trouxe justamente isso. E isso trouxe para o nosso estado, em especial Manaus, um crescimento incrível, um crescimento urbano incrível, a ponto de nós termos aqui tratamento de esgoto, coisa que era raro na época, atividades culturais, como por exemplo teatro. Você acha que era em qualquer lugar que tinha teatro, rapaz? Isso era nos lugares super, hiper, mega desenvolvidos. Manaus estava nesse meio. Aqui teve também eletricidade, bondes elétricos. Professor, como é que o senhor pode provar isso? Como é que eu posso provar isso? Produção, prova isso aí para o pessoal de casa. Mostra aí a nossa próxima imagem. Olha aí, isso é uma fotografia da Avenida Eduardo Ribeiro, da cidade de Manaus, onde mostra, vocês podem verificar o bonde elétrico, vários carros. A cidade estava crescendo de forma absurda. E esse crescimento fazia com que pouco a pouco surgisse um Amazonas diferenciado. E agora, olha para mim. Aê, garoto! Porque agora vai surgindo um novo Amazonas. Aquelas casinhas que antes eram de palhas, elas vão sendo trocadas.
E a nossa cidade começa a ganhar coisas novas. Começamos a entrar muito dinheiro aqui, vários europeus vieram para cá começar a investir no estado. E aí, olha como vai ficando a nossa cidade. Produção, coloca uma outra imagem aqui também. Olha só, o nosso estado vai mudando completamente. Manaus vai ganhando uma cara totalmente nova. Professor, só tem essa foto aí? Claro que não. Aqui nós temos várias fotos. E o que é importante você entender? O importante você entender é o seguinte, que com esse desenvolvimento, com esse dinheiro entrando, o nosso estado vai crescendo, 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 crescendo financeiramente falando. Até aí tudo bem? E de forma urbana também. Vai começando a surgir prédios gigantescos, palácios que nós falamos na última aula. Professor, eu não lembro. Vá procurar a aula 3, rapaz. Falamos na última aula de palácios, museus. O nosso estado vai crescendo, mas não é só de crescimento que vivia o Amazonas. Porque aqueles que trabalhavam nos seringais, esses daí sofriam. Esses daí viviam de forma bem humilde. Porque o investimento não chegava até eles. O investimento chegava para uma parte da população. Eles viviam tendo que trabalhar bastante na floresta, retirando lá o látex. E aí eles tinham um modo de vida que era bem abaixo do normal. E aí essas pessoas viviam de uma forma, como posso falar, uma forma miserável. Miserável em termos de condições de vida. Era bem complicado para eles. Mas o certo é que, apesar disso, Manaus vai se tornando um lugar de referência no mundo. Manaus se torna um lugar agora onde todos queriam vir para cá na esperança de uma vida melhor. Os europeus vinham aqui como uma cidade de investimento. Você lembra que na última aula nós falamos que aqui as coisas que aconteciam em Londres, Paris, vinham para cá. As construções eram baseadas nisso. O nosso estado se desenvolvia desse modo. Manaus era uma cidade linda, bela, com bondes elétricos, com uma estrutura exemplar para o Brasil. Rapaz, mas nem só de coisas boas vive a história. Nós já conversamos sobre isso. A história tem coisas boas, lindas e belas? Sim, temos, como por exemplo essa construção aqui, mas a história também tem coisas ruins. E essa Belle Époque, que quer dizer o quê? Bela época, ela vai ter um fim. Professor, como é que acabou essa nossa riqueza? O que é produção? Eu não posso comentar isso agora, porque isso também é assunto para a próxima aula. Mas agora eu preciso testar o conhecimento de vocês. Vamos só recapitular o que nós falamos aqui, certo? Nós começamos falando sobre a economia do nosso estado. Atualmente, a nossa economia está firmada em duas coisas. Quais são as duas coisas? Polo industrial, isso mesmo, Zona Franca de Manaus, e o extrativismo, com base na pesca, nas plantações, são essas duas coisas. Professor, mas tem outra coisa que dá dinheiro para o Estado? Tem, mas a base são essas duas, extrativismo e polo industrial, a Zona Franca de Manaus. Depois disso, nós falamos sobre economia gomífera, que é uma economia baseada no crescimento da borracha, que teve aquela procura absurda pela borracha, vindo muito pela inauguração do carro, pela fabricação do carro, onde precisava de pneus, e a procura pela borracha aumentou. Depois disso surge a Belle Époque, que é um crescimento absurdo do nosso estado financeiramente. Agora eu quero ver se você aprendeu tudo. Aprendeu tudo mesmo? Então, produção, preste atenção no que eu estou falando, porque agora vem aí o exercitando. Questão número 1. Quais são as principais atividades econômicas praticadas atualmente no Amazonas? Precisa nem de opção. Claro que precisa, que é só para relembrar. Coloca aí, minha produção. Vamos ver. Opa, queria dar um spoiler aqui. A. Fabricação de vinho, agricultura e pecuária. Letra B. Construção civil e pesca. Letra C. Polo industrial e atividades extrativistas. Letra D. Comércio e turismo. Tá super, hiper, mega fácil. E agora vamos para a questão número 2. Qual desses monumentos foi construído no período da Belle Époque? A. Teatro do Norte. B.
Arena da Amazônia, C, Ponte Jornalista Felipe Dal, Ponte Rio Negro, ou letra D, Teatro Amazonas? Olha aqui para mim. Bom, as questões estão aí, questões fáceis, questões tranquilas, vocês vão ter um tempo para analisar e poder responder. Responde com calma, você é aluno leão, aluno esperto, aluno inteligente. Eu vou ali tomar uma água e daqui a pouco eu volto. Boa sorte!
E então, voltamos. Agora vamos solucionar as questões que eu tenho certeza que você de casa já resolveu tudo, porque estava super fácil. Professor, eu quero só confirmar minha resposta. Então agora nós vamos corrigir as questões. Preste atenção agora na questão número 1. Quais são as principais atividades econômicas, presta atenção aqui, econômicas, praticadas atualmente no Amazonas? Aí nós tínhamos as alternativas. Alternativa A, fabricação de vinho, agricultura e pecuária. Alternativa B, construção civil e pesca. Alternativa C, polo industrial e atividades extrativistas. D, comércio e turismo. Nós falamos que atualmente a nossa principal renda do Estado é o quê? Fabricação de vinho? Claro que não. Eu nem falei vinho aqui, rapaz. Construção civil e pesca? Pesca até que vai, que baseia-se no extrativismo, mas construção civil, isso aí também não. Polo industrial e atividades extrativistas? Professor, eu marquei essa. Se você marcou essa, pelo amor de Deus, você mandou muito bem, porque essa é a resposta correta. Letra D, comércio e turismo, essa aí já descarta também, ok? Então, hoje, nossa renda baseia-se no polo industrial, na Zona Franca de Manaus, e nas atividades extrativistas. Todo mundo acertou? Tenho certeza que sim. Vamos ver a nossa próxima questão? Qual desses monumentos foi construído no período da Belle Époque? Lembrando que a Belle Époque foi aquele período que a borracha cresceu absurdamente, todo mundo começa a investir no Amazonas, começa a surgir vários prédios aqui, várias construções. Vamos ver qual desses foram construídos naquela época. Teatro do Norte. Quem sabe o que é Teatro do Norte? Alguém sabe aí? Porque eu não sei. Então essa descarta. Arena da Amazônia. A Arena da Amazônia foi construída no período da Belle Époque? Claro que não. Claro que não. É um prédio totalmente novo. Ponte Jornalista Felipe Dal, a Ponte Rio Negro, uma ponte belíssima. Claro que não também. Teatro Amazonas, aí eu dou valor. É essa questão mesmo, rapaz. Teatro Amazonas, que foi construído num período da Belle Époque, onde se valorizava a cultura. Vamos confirmar então a nossa resposta da primeira questão. Opa, letra C, certíssimo. Vou até dar um visto aqui, que eu estou com muita saudade de fazer isso no caderno dos alunos. Perfeito. A questão 2, qual desses monumentos foi construído no período da Belle Époque? Teatro Amazonas, perfeito, vou dar um visto. Aí, muito bem. Agora, olhando para mim, professor, ainda fiquei com umas dúvidas sobre o conteúdo. Tá com dúvida? Relaxa, calma, porque vem aí o nosso resumão. E hoje está diferente, viu? Presta atenção. E hoje o nosso resumo está diferenciado, rapaz. Porque hoje o nosso resumo é um resumo rimado. Estão prontos? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou fazer aqui uma rima estilo improvisado, que fala sobre economia, então fica ligado. Atualmente nossa economia não anda nada mal, graças ao extrativismo e principalmente ao polo industrial. Há muito tempo atrás apareceu um produto de grande valor. Estou falando da borracha, que a história da economia do Amazonas mudou. Todos queriam trabalhar no nosso estado. Os índios já faziam esse trabalho, mas de repente começaram a aparecer seringueiros de todos os lados. Na esperança de uma vida melhor, coitados, iriam viver endividados. A árvore que chora mudou a nossa história. Belle Époque era o que isso falava agora. E como se fosse mágica, abracadabra, as casinhas de palha são trocadas, começa a aparecer teatro, palácio, mundo surreal. A nossa economia, ou melhor dizendo, o nosso estado, vira referência mundial. A história é linda, é bela, mas eu me despeço agora. Vejo todos vocês na nossa próxima aula de história. Rapaz, esse resumo ficou maroto. Professor, não entendi foi nada desse resumo. Não entendeu nada? Então relaxa, nós vamos fazer uma pequena análise agora. Olha na tela aí. Resumo rimado. Então, quando nós falamos do Amazonas sobre questão de economia,
nós temos que ficar ligados em alguma coisa, em alguns pontos. Então, fica ligado aí. Vamos passar. Atualmente, a nossa economia não anda nada mal, porque qual é o que move a nossa renda atualmente aqui no nosso estado? Quais são as principais atividades? Extrativismo e o polo industrial com as indústrias. Foi o que nós falamos no início da aula. E isso nós estamos falando de atualmente. Mas há muito tempo atrás não era isso que movia a renda. Há muito tempo atrás, o que começou a mover a renda depois das drogas do sertão foi a borracha, que mudou a economia do nosso estado, trazendo os europeus para cá. Trazendo os europeus para cá, que já habitavam alguns aqui, mas aumentou muito mais por conta da procura da borracha. Todos queriam trabalhar no nosso estado. Eu falo dos seringueiros, na esperança de uma vida melhor. Aqui já tinham os índios, mas não davam conta do recado, porque era muito trabalho. Aí tinha outras pessoas também, mas de repente começou a chegar seringueiros de todo lado, e principalmente do Nordeste. Mas isso a gente vai falar na próxima aula também. E eles tinham esperança de uma vida melhor. Mas chegava aqui, os donos dos seringais, eles faziam um acordo com os donos dos seringais que eles viviam endividados, muito endividados. A árvore que chora, eu estou falando do quê? Da seringa, rapaz, muito bem. Mudou a nossa história. E Belle Époque era o que isso falava agora. Foi aquela bela época do nosso estado, onde nós começamos a ganhar novos monumentos, como palácios, teatro. Era uma coisa surreal. E aí o nosso estado vira referência mundial para o mundo inteiro. Aqui o próximo é só para concluirmos. A história é linda, mas nossa rima acaba agora. Vejo todos vocês na nossa próxima aula de história. Olhando para mim, professor, eu fiquei com uma leve dúvida. Então, vá procurar no YouTube, vá procurar em livros. Mas, infelizmente, essa aula de hoje acaba agora, porque vem aí as nossas considerações finais. Então, alunos maravilhosos, a nossa aula acabou por aqui. Nossa aula de número 4. Vem aí a aula de número 5, que está imperdível. Pense numa aula especial, essa aula número 5. Melhor que a aula de número 4, hein? E olha que está difícil ser melhor. Enfim, eu me despeço. Estudem, senhores pais, incentivem as crianças. Crianças, responsabilidade. Aluno leão, hein? Aluno leão é estudioso, é atento. Deixo aqui meus agradecimentos aos colegas de trabalho, aos que estão nos ajudando nesse novo modo de ensinar, tudo muito inovador. Agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado da aula e preste atenção. O seu progresso depende de você, então estude, porque quando as coisas voltarem ao normal, que vocês voltarem para a sala de aula, tem que voltar esperto, tem que voltar inteligente. Então vamos manter os estudos em dia, e assim eu me despeço com essa minha roupa linda, para falar sobre a Belle Époque. Eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre economia, sobre Belle Époque, sobre o que se refere ao nosso estado. Certo? Vejo vocês na próxima aula e não esqueça, a história é uma viagem. Tchau, tchau.